Tarde, bom café. Hoje temos o prazer de receber um convidado que está prestes a transformar o cenário do futebol feminino universitário nos Estados Unidos. Estamos falando de Rafael Simões, mais conhecido como Rafaldinho, que recentemente foi nomeado o quinto treinador principal da história de Marshall, do time feminino de Marshall, com uma carreira impressionante e uma paixão contagiante pelo futebol. O Rafa chegou a Marshall depois de uma busca minuciosa com vários destaques em outros programas do país, inclusive o time de futebol masculino da faculdade, onde eles puderam conquistar o primeiro título nacional da história da universidade no futebol, e também com passagens de sucesso pela Nova Southeastern e Ohio, onde ajudou a elevar o patamar desses programas. E agora o Rafa assume o time feminino de Marshall com essa nova jornada na sua carreira. E hoje o papo vai falar um pouquinho de mentoria, de liderança, de mentalidade. E é uma honra ter esse convidado aqui com a gente, porque para mim ele é um amigo próximo, então é um prazer ter ele aqui com a gente. Então, muito bem-vindo, Rafa. É um prazer estar falando aqui com você, irmão. Obrigado, Léo. Obrigado, Gaba, pelo convite. Fico feliz que a gente conseguiu reconciliar a agenda de todo mundo, né? Com o Gaba jogando, o Léo também nem parando toda hora com as licenças e agora aqui. Mais do que entrevistados, são amigos, né? Entrevistador e entrevistados hoje são amigos que a bola me deu. Amigos que é difícil de conversar com alguém que que jogou como estudante atleta nos Estados Unidos, e nós três algum tempo estivemos no mesmo tempo na University of Charleston, e são pessoas que acho que a gente se baseou bastante, base familiar semelhantes, ou tinha bastante semelhança como a gente pensava. Então muito feliz da gente poder se encontrar agora, né, e poder bater um papo. Então muito obrigado pelo convite. Rafa, é sempre um prazer estar recebendo pessoas como você aqui. E é como o Gala falou, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Eu tenho muitas perguntas para você, tenho muitas dúvidas também. E é muito interessante a gente conhecer pessoas e a gente conhece a sua trajetória, o seu caminho e ver aonde você chegou hoje, né? Então, para começar, vamos falar um pouquinho de como foi o seu começo, Rafa. Como foi o seu início, né? Como você foi para os Estados Unidos, de onde surgiu essa oportunidade. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu começo. Primeiramente, eu não era dos melhores jogadores, né? Estamos falando do Gabi e Léo Para aí, com que isso, eram rapaz. muito melhores jogadores que eu, e base e tudo. Eu era um cara, joguei no Brasil ali, era muito bom no futsal. Mas não. Todo mundo fala que eu era melhor no futsal do que no campo. No campo nunca me achei. Mas era um pivô bom no futsal, e eu tive um treinador que acabou abrindo uma empresa e falou muito para eu ir para a Califórnia. E tinha uma oferta com um valor X, e eu fiz TOEFL, fiz todo o processo com ele, confiei. E quando chegou na hora que eles falaram que se eu tirasse acima de 64 no TOEFL, eu tinha essa bolsa. Eu tirei 68, comemorei. Arrisca. Aí quando chegou a bolsa era tipo, a bolsa era 100%, chegou a bolsa, tinha que pagar, sei lá, $20 mil. Meu pai falou, que isso? Tipo, não era o que foi falado, nem o valor que tinha. E aí o meu pai, ficamos chateados, e falou, não, se vier agora é isso que tem. Eles fizeram um erro lá, um mal entendido. Aí meu pai falou, esquece esse sonho de jogar bola nos Estados Unidos, né? Vai fazer faculdade no Brasil, vai trabalhar, vai jogar sua bolinha. Se eu não fosse na janela de verão. Aí eu pesquisei com os amigos quais eram as melhores empresas e me deram duas. Entre essas duas, uma era 2SV. Na primeira que eu fui, eles falaram, Rafa, a gente não te conhece há muito tempo, só dá para te mandar em janeiro. Aí meu pai já falou, vai fazer faculdade no Brasil, filho. Se não for agora, esquece esse sonho, a vida tá cobrando. Tenho 5 irmãos, né? Então sempre ia ali na correria. Eu falei, putz, e eu querendo ir, porque eu queria continuar jogando futebol no alto nível, e eu sabia que para os Estados Unidos a estrutura, tudo ali porque eu podia, era muito melhor do que jogar universitário no Brasil. Era um desejo seu, assim, só estudar nos Estados Unidos, já sem ser o futebol, ou você foi mais pelo futebol mesmo? Um, eu fui pelo futebol, mas eu sabia que falar o inglês fluente, ter um diploma de uma escola americana no Brasil, acho que me valorizaria no mercado de trabalho também. Então eu tinha essa visão. E eu tinha muito
sempre eu cresci em casa com 5 irmãos. Então eu tava doido para sair de casa e aprender outra nova cultura também. Então, fui na 2SV, minha última chance. Sentou numa mesa eu, meu pai Ricardo Silveira. Ricardo Silveira falou, quanto que é seu TOEFL? Pum, já tinha feito. Já tem as coisas traduzidas? Já tinha tudo traduzido. Porque eu estava pronto para ir para outra. Tinha todos os documentos que precisava, tinha um vídeo. Ele olhou o vídeo e falou, você deu sorte que você é Target 9, né, um 9 de referência, e tá precisando de muito. Aí ele falou, me dá uma semana. Voltamos na semana seguinte, ele jogou 12 ofertas na mesa. E falou, você tem que escolher uma aí para ir, agora é com você. Aí eu dei risada e meu pai, calma, vamos ver. E dentre essas ofertas tinha o University of Charleston, que tinha uma oferta do Chris Grass que ligou para falar comigo. E eu tive a conversa com ele e me senti muito bem. E aí foi quando eu decidi vir pro Fall. Eu acabei chegando um pouquinho mais tarde de todo mundo, foi na última hora ali mesmo. Foi nos 45 do segundo tempo, eu chego já meio perco alguns dias da pré-temporada, mas chego com o Felipe Rafael, que vocês conhecem, né, o Felipe Antônio. E de lá, desde que eu cheguei, vocês querem que eu continue ou vá um pouquinho mais rápido, que senão demora. Não, Então, só vou fazer um adendo para a galera que está nos ouvindo e que não entende muito do sistema americano de futebol. O Fall que ele está falando é temporada que vai de agosto a meados de dezembro, se você chega até a final do torneio nacional, né? Então, isso que ele fala de ou janeiro no caso é o Spring, e vai de janeiro a final de abril, começo de maio. E aí você tem o Summer, que é o verão, que no caso é aqui, mas no Brasil é o período de inverno. E nesse Fall é onde ele fala que é o período em que é disputado o campeonato de futebol, tanto masculino quanto feminino. Mas então você vem com o Felipe Rafael, que esse cracaço e uma lenda fora do campo também, a pessoa do maior coração. E como foram esses primeiros meses de convivência em Charleston, que a gente sabe, nós três aqui estudamos lá, que é uma cidade muito pequena, a capital de um estado, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, e imagino que para você, vindo de São Paulo, tenha sido uma grande mudança de realidade. Como foram esses primeiros meses assim para você? para mim, o que chamou muita atenção foi o choque de cultura, por exemplo, as casas não ter muro, uma casa ser perto de outra casa, as pessoas deixarem as portas abertas, o quão acessível é você ter um iPhone, o quão acessível é você ter um carro, o quão acessível é você ter um PlayStation, uma TV. Tipo, uma pessoa com um salário mínimo consegue ter coisas que no Brasil são vistas como coisas de gente rica, entendeu? E eu vi como a qualidade de vida me bateu bastante. A comida é bastante diferente, no Brasil a comida é melhor, né? Muito fast food, muito isso, tudo. Mas me chamou muito a atenção a qualidade de vida, como pouco, 200, 300, 400 dólares, você consegue comprar tanta coisa. E no Brasil, com 400 reais, você não sente. Você chegar, você pode comprar uma TV, uma geladeira, coisas assim, que o pouco faz muito. E a adaptação do jogo muito mais físico. E eu gostei muito do sistema de faculdade, porque no Brasil, na faculdade, eu fiz um semestre antes de vir e no Brasil, você não escolhe sua carga horária. Nos Estados Unidos, você monta o seu schedule. Então, quer fazer aula online, não quer fazer ela de manhã, quer fazer ela à tarde. Eu não sabia que poderia ter isso, né? Então, me senti muito mais em controle e podia manipular as aulas de um jeito que encaixasse melhor na minha rotina. Me chamou muito a atenção também como o americano é mais frio que o brasileiro. O americano é uma pessoa mais fria, mais metódica, menos emocional, enquanto o brasileiro a gente percebe que é emocional. É abraço, é vibração, é paixão. O americano ele é uma pessoa mais fria, em teoria, assim, sabe? E no Brasil é mais emocional. Rafa, eu queria voltar um pouquinho, que eu conheço você, né? A gente conviveu um tempo junto, mas eu não sabia dessa história de você, né, sair eh, de 0 ofertas para 12. Como é que foi quando, assim, é que você falou que o Chris, que era o técnico da faculdade, ele te ligou, mas teve algum outro fator que fez você escolher essa faculdade? Se foi o nível do futebol, se tinha algum conhecido lá já, ou se você, né, teve algum contato com outras pessoas que estavam lá? Como é que foi, o que te fez, escolher essa faculdade? Tinha diversos fatores. Eu não queria ir para uma cidade grande, assim, para uma Califórnia.
tinha medo de me perder. Tá longe dos meus pais me perder. Já tinha isso na minha cabeça. Que eu, por um lugar onde é fácil perder o controle, não ter alguém ali pra te puxar. Eu tinha esse medo de, pô, minha primeira vez morando sem ninguém, sem ter, largar a tua base toda, toda a tua família, a língua que você fala, largar tudo e ir pra um lugar meio que vai ter muita coisa, você não ter alguém ali pra te puxar, né? Por mais que eu já confiasse em mim, eu tinha esse medo. Mas eu também não queria ir pra um lugar que era no meio do nada também. Eu tive ofertas de D3, e a D3, em teoria, só são ofertas acadêmicas. E dos meus 6 irmãos, eu sou o único que faz esporte. Todos os meus outros irmãos tocam instrumentos, são muito bons acadêmicos. Então meu pai já deu risada. Falou, meu filho que eu menos confiaria numa bolsa acadêmica, vai ganhar uma bolsa acadêmica. Então a D3, ofertas foram por aí. A D1 não tinha muitas e as que tinha eu tinha que pagar muito. Então era muito fora do meu budget. Aí tive que eliminar. Teve oferta em Calgary, Canadá, que eu vi era a capital do esqui. Eu falei, pô, não quero ir para um lugar onde neva 8 meses, entendeu? Então eu fui eliminando. E Charleston é a capital. É um West Virginia, mas é a capital. E não é tão grande, mas é uma faculdade mais privada, então as salas são menores. Eu achei que isso era bom e importante para mim, que eu poder ter um professor mais acessível. Por exemplo, se eu era numa faculdade muito grande, vai ter 300 alunos, 400 alunos, 100 alunos. Na UCI, as classes eram de 20, 15 pessoas. Isso me interessou também. Então eu fui colocando, fiz uma SWOT análises, que era que eu gostava, strengths, weakness, opportunities, né, e outras coisas. E a Charleston tinha bastante do que eu queria também. E tinha um time competitivo na capital, com pessoas que eu já conhecia, com um treinador que jogava um futebol que me agradava também. Eu tinha muito medo de jogar para um time que jogava bem direto. Eu queria jogar para um time que gostasse de ter a bola. E a apresentação do modelo de jogo do Chris, para mim, foi um fator muito grande. Como que o time jogava se enquadrava do meu jeito de que eu via o futebol. Entendeu? Sim. E É. aí você acaba tendo esse primeiro contato com o Chris Gracie, né? Que para quem está nos ouvindo provavelmente não conhece, mas o Chris Gracie, ele foi o meu primeiro treinador nos Estados Unidos, como foi o do Rafa, né? E ele revirou o programa de Charleston. Ele pegou um programa que era normal ou até considerado ruim e transformou no melhor programa de divisão 2 do país, né? E logo depois disso ele assume o comando de Marshall University, que é uma divisão 1 da NCAA, né? E então e é campeão nacional pela primeira vez na história da faculdade. E como o Rafa já mencionou, foi muito legal esse seu primeiro contato com ele, né? Nessa primeira ligação você sentiu uma firmeza e sentiu que ali talvez poderia ser uma pessoa que você pudesse confiar. O quão importante, Rafa, você acha que é essa comunicação entre treinador e atleta, ou então alguém que tem um cargo maior para alguém que tem um cargo talvez de mais iniciante dentro de uma empresa, no seu caso, um vestiário, né, um time de futebol. Como é que você acha que a comunicação ajuda no crescimento de todo mundo? É uma boa pergunta, Gaba. Eu acho que é muito importante porque os jogadores, eles querem ser liderados, eu acho. Mas eles querem ser liderados por alguém que eles respeitam e por alguém que eles tiram o chapéu. Então, normalmente alguém que tem que dar o exemplo, alguém que tem que mostrar a ética, tem que mostrar características de um campeão, porque os jogadores, para ser liderados, por exemplo, respeito, você não é falando, você tem que conquistar no dia a dia. Então, para mim, o Chris Gracie era um cara que sempre é o primeiro a estar no office, sempre ajudando. Tinha o lado humano também, que é importante, não ser só o lado do jogador, né? Como que você tá fora, você sentir também a vontade ali. Mas também tinha a cobrança e os standards, o que não era aceitável, os non-negotiables. Eu acho que você ser líder tem que delegar, mas como você delega também e as horas de fazer isso. Eu acho que o Chris Gracie, ele é um cara que eu aprendi bastante em quais as horas de ser duro e quais as horas de tá o time unido e como fazer isso também, né? Que é o como, que para mim é o que ele resolve muito bem. Ele faz disso de uma maneira que é natural para ele, mas que ele consegue tirar o máximo do jogador, mas ainda consegue demand excellence, né? Do que ele quer, né? Mas isso você tem que ir um pouco contra o comum. Ele chega falando aqui que vai ganhar o Nacional e os treinadores dão risada dele, Marshall. E depois de 4 anos ele consegue, mas quando ele chegou e pegou um programa que era 200 do país, nunca
nunca teve vitórias expressivas e as pessoas deram risada dele. Mas eu acho que é você tendo a visão e acreditando que você chega lá também, não é do dia para a noite, entendeu? Eu tenho que chegar aqui e ver ou tratar que a gente tem que ganhar o Nacional e estar fazendo as coisas para ganhar o Nacional. Exemplo disso até são programas que hoje eu conversei com vários treinadores que eles baseiam o modelo de jogo deles como que eu ganho da Charleston. Então a D2 hoje, Division 2 programas hoje, que eles falam como que eu ganharia da Charleston. Eles preparam-se e assim teve uma que até ganhou o Nacional, que eu não vou mencionar, que ele falou, eu baseei tudo que eu fazia como que eu ganharia da Charleston. Porque o nível da Charleston é tão grande que você se bota ali para tentar vencer. Isso me Se faz você lembrar pode ganhar pouquinho. deles. Isso me faz lembrar um pouquinho de Guardiola, de Barcelona, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho de futebol, porque não tem jeito, porque a gente aqui a gente está falando de um treinador de futebol e todos nós somos apaixonados pelo esporte. E acaba me lembrando um pouquinho de Guardiola, porque ele criou um futebol tão maravilhoso que todo mundo ficou encantado de ver, que era tão fascinante pelo jeito como ele comandava o jogo, como ele era tão imponente, que eu acho que muitos treinadores falaram, opa, se eu for jogar de igual para igual eu vou perder, se eu for tentar igualar eu vou perder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas linhas de 4 e ficar fechadinho, eu tenho que fazer uma linha de 5, uma de 4 e mais um cara, mas só vou defender o jogo inteiro, ou eu tenho que pressionar muito alto, né? Então acho que acaba sendo uma conversa meio que parecida, lógico que em patamares diferentes. Sim. Né? Mas acaba que vem um pouco para o nosso mundo do dia a dia também, quando você chega num nível muito alto, né, no seu próprio mundo, e você acaba que você começa a encontrar dificuldades porque as pessoas vão aprendendo e vão tentando manusear isso, né? Tentar mudar isso um pouco. E aí, cara, você se forma, né? E como foi essa mudança de chave de ser um estudante atleta para tentar começar uma carreira de treinador no mundo universitário? Eu já tinha sido treinador de times de base de West Virginia. Tinha feito um verão que eu não consegui, no meu primeiro verão eu não consegui um club team para jogar no verão, então eu fiz 12 semanas sendo treinador. Não ia para um lugar, ia no fim de semana, dava camp em algum lugar. Então eu tive camp para 3 pessoas no meio do nada e dei camp para 300 pessoas com 20 treinadores, com carro de bombeiro. Então, e eu comecei a gostar. E comecei a entender que não era você saber, porque você ser jogador, você sabe o que fazer, é como você ensina. Sim. Entendeu? E eu vi que eu era muito bom por eu acho que ter sido criado com 5 irmãos, ser irmão mais novo e mais velho, eu era muito bom com as crianças, em chamar atenção, ser rápido, e eu comecei a estudar isso e eu vi que eu levava jeito, eu fui dando treinador de base. Quando eu me formo, eu tô com meu diploma, eu falo isso para todo mundo essa história. Eu peguei o meu diploma da UC, eu estava bem engatilhado com o banco no Brasil para trabalhar, e o banco no Brasil é por seniority, né? Tipo, o meu cargo seria, então assim, eu vou lá, trabalho, cada 3, 5 anos vou sendo promovido, entendeu? Se você vai... Então eu falei, vou jogar meu futebolzinho de fim de semana, tô com o meu falando inglês, tô trabalhando num banco, é um baita de um plano A, ou plano B. Até que o Chris Grass tinha ido para Marshall, no meu último ano, no ano que foram campeão nacional, com o Gaba sendo uma parte fundamental da Charleston, e eu mais no banco, nem indo para alguns jogos. Acabamos sendo campeão nacional e foi o primeiro ano do Chris na Marshall. Quando eu me formo, ele me liga. Ele fala, Rafa, eu tô aqui na Marshall, eu acho que você levava jeito, pro jeito que você vê o jogo, pro jeito que você sabe como pessoa também, e eu preciso de alguém de confiança aqui na Marshall para me ajudar a mudar esse programa. Você não quer vir ser meu voluntário, meu assistente voluntário? Aí eu pensei, trabalhar num banco, fazer bom dinheiro no Brasil, ou ir trabalhar com o que eu amo? Obviamente eu acabo sendo treinador voluntário, e ele me ajuda, óbvio, eu ainda estava treinador pro treino de base, tipo, não foi que eu fui passar um perrengue, mas eu fazia ali um dinheirinho, tinha um apartamento tranquilo, mas estava ali, começando o meu futebol com um cara que eu respeitava muito. E isso para mim foi quando a chavinha clicou. Foi quando eu comecei a tirar minhas licenças, foi quando eu comecei a investir mais, foi quando eu comecei a fazer cursos e aprender bastante.
entender mais como que é ser treinador, porque quando você é jogador, você chega no restaurante, a comida tá no prato, tá tudo prontinho. Você não imagina o que vai de logística, o que vai de horas, né, para ser o treinador. O treinador é o primeiro a chegar, o último a sair. E eu amei, cara, eu amei. Para mim, poder trabalhar dentro das quatro linhas é uma benção todo dia. E porque eu trabalhava com o que eu amava, eu acho que foi sendo uma consequência o que foi vindo a seguir, né? Óbvio, não foi fácil não ser remunerado por um tempo, mas foi para mim, imagina falar para você que você vai fazer um estágio no na época o dono da Apple, era a mesma coisa que falar que eu tava vindo trabalhar com o Chris aqui, né? E tá de perto vendo o cara no dia a dia, como que ele faz, como que ele recruta, como que ele faz uma sessão, como que é o off day dele, que ele era para mim a um mestrado, entendeu? Então para mim eu tava ali na Disney com o Mickey, né? O que foi esse ano voluntário. Igual não sei se foi para você Gaba no em WV com o Strat, são os caras que você tá ali no dia a dia, não tem preço para mim que pague isso, né? Sim, pra mim Não foi é que você basicamente a mesma coisa. exatamente. Aí foi essa transição. Aí dali, a minha esposa, na época, era minha namorada em Ohio, e Ohio veio a oportunidade de fazer meu mestrado. Pagar meu mestrado, me dar casa, fazer um dinheiro, um cargo acima para trabalhar no Ohio University. E eu fui o primeiro DA masculino da história do Ohio University Women's Soccer Team. E para mim foi uma honra, porque o cara ele nunca falou para mim, nunca teve um Jake aqui que foi homem, mas quando ele me conheceu e eu mostrei as minhas ideias de jogo, eu mostrei o que eu tinha passado com o Chris, ele falou: esse cara aí, eu acho que seria um bom DA, ele tá à frente. Tanto que ele já me chega confiando coisas e eu vou sendo, porque você tá com um cara igual o Chris Grass, você vem para outro programa, você começa a criticar tudo quando você vai para outro. Você fala, por que é isso? Que é isso? Sim, não há dúvida. E ele viu que ele pegou um cara que não era só um cara que ia chegar lá e falar o que tem que ser feito. Eu comecei a falar, pô, Aaron, mas isso. E ele é o cara que me abriu as portas e que me deu o meu mestrado. Imagina aí Estados Unidos para um undergrad e acabar tendo um mestrado também depois. Eu nunca imaginei que ia ter um mestrado na minha vida, né? E eu acabei mestrando o mestrado em educação física focado em coaching, né? Que foi muito legal porque várias teorias eu podia aplicar no dia a dia. Então isso para mim foi outra coisa. Não te falar o que é certo e errado, mas eu falava, tem isso. E eu poder olhar para o meu environment, para o meu ambiente e aplicar a teoria do meu jeito, foi o que me fez também me destacar. Aprender a teoria, aplicar do teu jeito e ter o ambiente para aplicar. Eu fiz programa de faltas de 8 semanas com algumas jogadoras botando sem barreira, com som, sequência de um lado. E as jogadoras foram melhorando e eu fui podendo testar qual que ela melhorou mais. E a gente fazia testes, vendo se a cobrança de falta tinha retenção. Porque no primeiro dia que a gente fez com as batedoras, as bolas iam a qualquer lugar. Depois das 8 semanas, as bolas estavam bem. A retenção, ou o range, foi bem melhor. E aí, qual que foi a melhor semana? O porquê? E você fazendo isso, pra mim não tem preço também, cara. Pra mim, tipo, parece que eu tô estudando, mas eu era aplicando no meu dia a dia. Eu amei. Então, o Ohio me deu uma plataforma para me dar a teoria que eu precisava como treinador novo. Psicologia do esporte, macrocycle, microcycles, motivação, como desenhar, como tirar o melhor do atleta, como fazer atividades para entender qual atleta funciona melhor com um feedback sendo mais tough, qual atleta você tem que botar debaixo do braço, como descobrir isso. Então, o Ohio University, para mim, no futebol, não era igual ao Marshall, mas o ambiente que eu estava foi muito agradável. E a gente acaba tendo a melhor temporada dos últimos 19 anos lá, que foi double digit wins. E eu acho que eu ajudei. Tipo, eu acho que eu impactei num lado positivo também. Então foi para ali. Desculpa ali, mas aí acabei indo para Ohio, né? Ali só. Cara, acho que escutando isso, o que mais vem na minha cabeça é liderança, né? Tipo, acho que mostra a importância de você ter tido um mentor como foi o Chris, né? Você, é o que você falou, você pôde ter um estágio na Apple com o dono da Apple. Então você, por mais que seja um trabalho que foi voluntário, que você não estava sendo remunerado, mas você adquiriu muito mais do que qualquer dinheiro pode pagar, que é o conhecimento. E aí você chega em Ohio e você pode se dizer que você transformou o programa de Ohio. Nunca tinha acontecido e, né, pode ser coincidência, eu não acredito nisso. Eu acredito que foi o seu trabalho
que chegou e realmente é transformador. Eu lembro quando você estava lá, eu fui te visitar e você até comentou sobre esse plano de faltas e você falava com uma empolgação, eu falava, cara, isso aí é até o que foi citado no último podcast, de onde você ir, onde você colocar os pés, você pôr alegria, pôr felicidade e a vontade de estar ali. Então isso sempre fez muita parte de você. Então, cara, não é coincidência. Onde você vai, você trabalha, você faz, você testa, você vai e quer tirar a prova viva daquilo ali. Pô, então é realmente isso, é transformador, né, o que você fez em, em Ohio. E aí eu queria saber o que qual foi a importância, assim, qual é o peso da importância de ter tido esse mentor e você ter escolhido esse caminho? Porque você trocou o certo pelo duvidoso. Você tinha como ir para o Brasil, né? Tá lá no seu conforto e trabalhar tranquilo, mas não, você quis arriscar tudo, porque você sabia que tinha alguém para te dar suporte. Então, o quão importante é o que mais você tira de lição, assim, do seu mentor, que é o Chris? Cara, primeiro, na questão do Chris, boa pergunta, Léo. O, eu falava pra Beca, porque eu voltava dos outros, todos os outros lugares que eu fui da coach não era igual o que eu tive em Marshall, com todo respeito. E eu sou muito amigo e tenho caras como mentores também em outros aspectos. Mas eu falei pra minha esposa um dia, imagina você estar no City com o Guardiola e para outro time. É difícil, cara. É difícil. Não tô falando, eu tô botando ele num pedestal de Guardiola pro college soccer, tá? É muito difícil você para qualquer outro college team depois estar com esse cara, porque você começa a criticar tudo, porque você fala, pô, mas e ele é tão obcecado. É uma coisa que ninguém pode falar dele, ele é obcecado. Todo mundo sabe, se ele tiver que viajar, não tem família, na época aqui da season, ele é obcecado por vencer, cara. Ele chega antes de todo mundo, ele sai, ele sabe liderar, assim, é um absurdo. Não tem como comparar. É tipo você tá com um cara que é igual você trabalhar com um cara que é acima e tentar ir para outro. E eu falo pra Beca, não é que eu não gosto do Aaron, mas eu lá em horário até desculpa falar o nome. E a Beca não entendia. Até que ela viu os caras em 4 anos ser campeão nacional. E o Chris me ligava todo dia para eu trabalhar para ele. Ele me oferecia uma função, porque ele falava, eu não gosto do cara que tá aqui, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Eu em Ohio, ele me ligava toda semana. E a Beca, não, você só vai agora se for full time, porque a gente. E eu quase indo, porque eu falava, se eu quis mandar você para do prédio, você pula. Eu falei, o homem falou, fia. Eu falei, Cris, essa posição que você estava oferecendo, eu já fiz. No momento certo, na hora certa, a gente vai fazer. Mas ele brinca comigo, ele fala, era pra você ter um anel de campeão nacional, Rafa. De jogador e treinador, porque eu te ligava, você sabe que eu queria você. Porque ele falava, o cara aqui não é ponta firme, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu falava, Cris, tô aqui, tem minhas coisas. E ele me ligava. E ela, quando eles foram campeão nacional, com o Marshall, acho que ela. Pô, o Rafa não falava de hoje que ele foi campeão, o Rafa falava há 1000 anos do que ele era diferente. Então, assim, é difícil de explicar quem não está no dia a dia, mas eu vejo pessoas no Spring, treinadores que pedem para ficar 2, 3 dias aqui, só para ver o dia a dia do cara. E eu falo, pô, eu tive 2, 3 anos ali com o cara todo dia, vivendo com o cara, fomos pro Brasil para pré-temporada, então assim, eu falo, não tem como mensurar, botar num valor o que foi para mim a escola. Foi melhor que qualquer mestrado tá, com o que ele fez e me formou hoje. A base de como eu penso o jogo vem dele, é da Chris Grass Coaching Tree, eu brinco. Tem muito do dele, de como eu vejo o jogo, porque eu acredito que o jogo tem que ser jogado de uma forma e como eu vejo a vida também até. Como a gente joga o jogo, sendo bravery, ousado, tendo paciência na hora de ter paciência, na hora de atacar, como atacar, e essa mentalidade, né, de acreditar sempre. E em Ohio, vou ser sincero para vocês, o nosso primeiro ano foi muito bom, só que teve momentos que foi difícil. Por exemplo, quando que eu comecei a ganhar espaço ele virou um jogo, a gente ia jogar contra a Marshall feminina. Fafa, eu nunca ganhei lá em Marshall, é muito difícil jogar lá. Você vai fazer o scout, ele só falou assim para mim, você vai fazer o scout. Você vai falar o que eles têm que fazer, você vai falar como eles defendem, você vai falar quem é o Strongs, Links, quem é o Weak Links. Se a gente ganhar, parabéns, se a gente perder, é culpa sua. Falou isso.
Cara, Bacana. comecei, pum, pum. Dormi no office. Minha esposa não ficou feliz esse dia, dormi no office, cara. Vendo o vídeo, vendo cada detalhe, botei foto de cada jogador, o que eu achava. E eu vi que eles tinham 2 volantes, uma que era muito lenta, uma das jogadoras, e outra que ela era uma atacante que virou volante e não sabia defender bem. Então eu falei, vamos com a bola, vamos atacar ali. Vamos fazer um overload ali, vamos sair do jogo ali. E montei o time como eu achei que tinha. E botei e falei, se Deus quiser, é o que eu acredito, vendo a minha análise. Fomos jogar, eu nervoso pra Dedéu. Ele falou, Rafa, fala aí com elas. Falou, eu confio. Não sei se ele me testou, se ele viu alguma coisa. Ou falou, vamos ver se esse cara aí só fala. Ganhamos de 4-1. Eu feliz da vida. Só que aí no outro jogo ele veio e falou a mesma coisa. E eu era DA. E a assistant coach estava muito brava. Porque eu não sei se ela se sentiu. E eu só queria fazer a minha parte. Então foi difícil ali para mim, porque eu fiquei com no coaching staff. Uma assistente técnica se sentiu ameaçada. Que fosse, esse cara começa a fazer mais que eu. E eu estou sendo full time. E ele está sendo DA, como que vai? E formar os termos, Gaba. Sei que eu falo os termos, mas sei que muita gente não entende. E foi difícil para mim ali. Porque eu não queria. Mas eu queria crescer como profissional, mas eu não queria crescer, sentir, ó, tô indo por cima de você. Entendeu? E no final da temporada, o que acontece? Bowling Green estava dominando a conferência, a staff inteira foi para uma Big Ten. E eu falei, pô, a gente bateu na trave esse ano. Bowling Green saiu que estava dominando, Bowling Green vai ter que reestruturar. Falei, Aaron, vamos ser bem ousado no recruitment e vamos ganhar essa conferência que está aberta. Os caras que estavam dominando saiu, a gente estava ali segundo, terceiro. Vamos manter as peças boas, vamos recrutar. Ele falou, Rafa, a gente vai ser muito ruim no 25, mas a gente vai ser muito bom no 26. E eu, querendo ser ousado, treinador novo, falei, Aaron, meu contrato só tem 2 anos. Eu tô com um contrato, nosso último ano, a gente quebrou vários recordes, tá bom pra mim. Tá mais wins que losses. Por que eu vou ficar agora aqui se você tá me falando que a gente vai ser ruim? Que não vai ser uma temporada boa? Porque eu não tenho o ano seguinte que vai bem, eu não tô aqui, eu não tenho isso no meu contrato. Eu não sei se você... Aí ele falou, Rafa, mas é assim que vai ser. Aí eu falei, cara, você ficaria bravo comigo se eu terminasse meu mestrado em 1 ano? Se eu acelerasse? Porque pra mim eu quero ser ousado, eu sou jovem, não quero ficar 1 ano aqui e ter esse ano ruim no meu currículo. Aí ele falou, Rafa, por tudo que você fez, te entendo também. Foi super humano, podia ter ficado bravo, falado não. Me deixou fazer o mestrado 1 ano, o que acabou sendo muita sorte, porque o Covid entrou. Ele até deu risada e falou, Rafa, graças a Deus você se formou, porque no Covid, quando entrou, eu estava fazendo as aulas, me deixou ocupado. E foi o que ele falou, eles não foram bem no ano seguinte, ganharam 2, perderam acho que 9, mas foram muito bem no ano seguinte. E aí foi o meu interesse com os da empresa, não batiam, né, na época. E foi difícil, mas eu achei que foi a escolha certa. Porque eu tinha umas jogadoras para trazer, ele não queria. E ele era o treinador principal, então eu não tinha como ir por cima dele, mas nossos interesses teve uma hora que se divergeram muito. Foram bem divergentes. Sim. E de lá eu vou para Nova, e só para terminar, na Nova era eu e o James, e ele era o head coach, mas ele me deixava ali como ombro direito. Várias coisas, Rafa, é você que faz, e foi muito bom. Achei que eu estava construindo algo muito bom na Nova, até que eu estou recrutando no Brasil no final da primeira temporada, tinha ficado 6 meses, minha esposa estava muito feliz em Fort Lauderdale, e o Chris me liga, quando eu estou no Brasil recrutando, e me oferece o cargo que provavelmente é o único cargo que eu aceitaria para sair da Nova. E aí eu viro para minha esposa, o Chris fala, te dou 1 semana para pensar, mas me oferece o full time, que o Petsa estava indo para Barry, e ele fala que eu queria que você fosse minha primeira e única ligação. E aí eu falo, deixa eu pensar, né? Me fala os valores, tudo. Para mim era um sonho poder voltar no lugar onde você começou como voluntário, voltar como alguém ali acima da pirâmide. A minha esposa estava super feliz, eu falei, faz as malas, que a gente vai voltar para a Honey. Então ela falou, como assim? Eu falei, quando o homem liga, não dá para recusar. Aceito, pego a esposa e falo que a gente vai voltar para West Virginia, e ligo pro James, e o James fala, cara, eu nunca achei que eu ia ter você por muito tempo, como você trabalhava no dia a dia, eu só não achei que fosse ser 1 temporada, mas eu sabia que se eu fosse perder você, seria por uma oferta como essa. E ele entendeu, cara.
E, óbvio, não era o que ele queria. Eu não queria ter saído tão cedo. A gente formou algo legal. E aí eu volto para Marshall. E aí tem a temporada passada que a gente quebra 18 vitórias, 3 recordes, que é a vitória, a season mais vitoriosa da Marshall, número 1 no país. Não fomos campeão nacional, mas eu acho que a gente era o melhor time do país. Podemos argue with WVU, que eu tenho o Ross aqui, mas eu acho que o time era, assim, o time jogava. Eu tenho vários treinadores que me ligam hoje no feminino e falam, cara, eu assistia jogo da Marshall para entender, para aplicar conceitos no meu time. E foram mais de 3. Sim. Só alguns termos para quem está um pouquinho perdido. Quando ele fala em GA, é o Graduate Assistant, que as faculdades te propõem você ser treinador, mas ao mesmo tempo estudante, e aí você acaba que consegue fazer o seu mestrado basicamente de graça, né? Mas ao mesmo tempo você está trabalhando como assistente técnico para essa faculdade, né? O volunteer, acho que fica claro, o voluntariado, como o Rafa fez no começo, e os outros termos eu acho que são mais tranquilos de entender. E ali algumas faculdades, Bowling Green é uma faculdade, Big Ten é uma conferência, né? Aqui o sistema universitário é dividido em várias conferências, e a Big Ten que ele mencionou é uma dessas conferências na qual ele fazia parte, né? E aí mais uma coisa, a Nova Southern Southeastern é uma universidade NCAA Divisão 2, que é do mesmo nível da University of Charleston, e aí a Marshall e a WVU, que é a West Virginia University, são NCAA Divisão 1, né? Então só para ficar um pouquinho mais claro. E Rafa, você... Tem que fazer um podcast só explicando o sistema Desculpa, americano de sim, futebol, cara. sim. Mas Rafa, você falou dessa parte de lá no comecinho de os jogadores eles entendem, mas como que você como treinador vai conseguir transmitir essa mensagem para os teus jogadores, né? Porque uma coisa é você ser jogador e você entender na hora que você tem que fazer, e a outra coisa é você convencer um grupo de 25 jovens que tem jovens de 18, quando você chega, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pode até ser 26, dependendo do caso, né? Como você aprendeu, quais são os truques assim no dia a dia que você aprendeu para conseguir mandar essa mensagem para os teus jogadores, e também para agora como head coach para a sua comissão, né? Como você consegue delegar as tarefas no dia a dia e fazer com que todo mundo tenha tudo claro, tudo como você quer que as coisas funcionem. E primeiro é o planejamento, né? Tem uma frase que o Abraham Lincoln que ele fala, se você tem 8 horas para cortar uma árvore, ele vai passar 7 horas afiando o serrote para só 1 hora ter que ir lá cortar. Então, são 7 horas de preparação para chegar lá e fazer um bom trabalho. Não é só pegar lá o serrote e ficar lá de sem, entendeu? Tá tudo certinho, você vai. Então, eu falo muito com a minha staff sobre o planejamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está evolvendo todo dia. Você tem que se adaptar ao futebol também, você não pode estar parado. Por mais que a gente se adapta, vai ter coisas. Por exemplo, eu tenho que ter um calendário da staff, um calendário... Eu tenho aqui até mostrar os macro cycles que eu tenho, tipo Game Day plus 4, Game Days plus 5, como que a gente faz a periodização. E eu mostro para minha staff, quando tem um Game Day em 3 dias, você não tem dia off. Não tem dia off, não tem como ter dia off na temporada. No Spring, a gente resolve isso no Summer. Se a gente tem um Game Day em 6 dias, beleza, vamos ter um dia off. Vai curtir, mas tem horas que eu vou ter vocês 24 horas aqui comigo, não tem como, porque a gente quer mudar a história desse programa. Esse programa tem quase 30 anos e nunca teve 2 temporadas que foram mais vitórias que derrotas. E eu falei, eu quero ser o primeiro treinador da história desse programa a falar que teve mais vitórias em 2 anos seguidos. Eu quero ganhar uma conferência, eu quero ir pro Nacional, eu quero botar esse time no mapa. E como que a gente faz? Você não pode fazer o comum. Você tem que ter um plano e ter como que você vai chegar nesse plano, que é a maior pergunta. Então, assim, eu hoje tenho que delegar e ser bem claro nas tarefas, e tem hora que a galera não vai delegar. Eu tenho problemas hoje na staff que não estão o que foi passado não foi feito. Eu falo, hoje você está deixando o time na mão. E para mim, como head coach, eu sempre penso assim, se é algo que está ajudando o time, beleza. Se é algo que não está ajudando o time, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu sempre coloco o time na frente para fazer uma decisão. Me deixa, o famoso menos é mais, deixar as coisas na simplicidade. Sempre que eu tenho uma dúvida muito grande, eu falo, o que é melhor para o time?
Eu vou viajar 22 para Boston. Tem 8 atletas que não estão viajando. Esses 8 atletas não estão felizes. Desses 22, algumas não vão jogar. Essas não vão estar felizes. Aí vai ter as que vão entrar do banco, vão não estar felizes porque vieram do banco. Vão ter que ser as titulares vão estar porque foram substituídos. Então eu falo sempre da ótica. A minha ótica como treinador é o que é melhor para o time naquele momento. É o que eu falo para os jogadores, você está aqui, eu falo, beleza, você está fazendo isso, mas tem essa aqui que também está reclamando. Então é só a ótica que você está vendo. Entendeu? Delegar é difícil. Como que você faz 28 pessoas comprarem a sua ideia, o seu modelo de jogo? Eu tenho um documento chamado A Visão. Cada jogador que a gente recrutou, Gaba, tem uma específica característica que é dentro do que a gente acredita, dos nossos core values. A gente fala para jogar que tem que ter paixão pelo esporte. Tem que ter coragem. Tem que enjoy futebol também. Não dá para ter alguém aqui que não enjoy estar no campo, não enjoy ser melhor. Então são valores muito claros. Excelência, você quer ser a melhor no que você quer fazer. Então a gente recrutou. Quando eu cheguei aqui, o time não tinha paixão pelo esporte. As meninas não viam futebol. As meninas não ligavam. Por exemplo, teve um vídeo do Lucas Moura que a gente colocou aqui para jogadoras. Ele falando, pô, jogadoras da Marshall, boa temporada aí. Quando eu cheguei no Spring, os jogadores acabou o vídeo. Quem que é esse? Não conheço esse cara aí. Eu falei, poxa, como que você conhece o Lucas Moura, sabe? Hoje, o time que a gente tem, as meninas, você vai assim na refeição, não pode celular, mas às vezes, pô, Rafa, posso botar para ver o jogo do Liverpool? Posso botar para ver o jogo do tal? As meninas veem jogo, as meninas têm o Fantasy League. Eu falo, não quero alguém que está vendo o futebol americano. Então eu quero pessoas que se alinham com o que a gente acredita. A gente tem também as que querem pro profissional, porque elas são mais fáceis de serem comandadas, porque a menina quer começar, ela dorme melhor, ela come melhor, ela treina melhor, ela se cuida melhor. Então isso já ajuda muito a gente no dia a dia também ter esses jogadores desse perfil. E na liderança, a gente busca servant leadership. A gente fala captains eat last. A gente procura pessoas que põem o time na frente, que é o we before me. A gente brinca, né? São jogadoras que botam o coletivo antes do individual. As nossas capitãs, elas não comem até saber que está todo mundo com a comida. Elas buscam a comida. Elas fazem o trabalho mais árduo. Para mostrar lead by example. Porque há muitos jeitos de liderar. A liderar por exemplo, a liderar por atitude, a liderar por sendo role model, entendeu? E o que a gente mais... Com voz. O que a gente mais buscou esse ano foi o servant leadership, que é a liderança servante. Não sei se no Brasil essa é uma tradução bastante... quem serve. Que serve. É uma liderança que serve o tempo inteiro. E isso serve de exemplo. E as nossas capitãs todas estão bem encaminhadas para o profissional e são todas trabalham duro. Então, assim, quando você tem os seus líderes fazendo isso, fica difícil para você falar, pô, se a capitã que joga todo o jogo tá limpando o locker room, tá sendo ali, tá com o pé no chão ali, bem humilde, como que eu não vou ser? Se a pessoa que tá jogando todo o jogo tá ainda depois do jogo, tipo, batendo palma, tá tirando os cones, tá ajudando, como que eu não vou ser? Isso ajuda bastante. E para mim, o que eu falo para minha staff, as nossas jogadoras têm que olhar e saber que a gente faz de tudo ao nosso alcance para só se preocupar em performar. A gente tenta o melhor hotel, a gente tenta a melhor comida, a gente tenta o melhor treino. Elas chegam aqui, o campo está feito. O campo está feito 1h30 antes do treino. Para elas verem que a gente já está pronto. Para elas verem. Eu falo para a Steph, a gente tem que se botar roupa igual. Não dá para ter alguém de verde e alguém de branco na Steph. É todo mundo com a mesma roupa, com a mesma cor de meia, com tudo certinho. Para elas verem que a gente está sempre organizado, para ver que está tudo certinho. Então, são coisas que você tem que ser firme no dia a dia. E mostrar que você quer. Elas hoje, eu falo, vocês têm orgulho das suas facilities, do nosso vestiário? Tem time no Brasil que não tem esse vestiário. Tu fala, vocês têm que mostrar para mim que vocês têm aqui, vocês têm orgulho disso, que vocês vão manter limpinha, que vocês não vão take it for granted. Eu brinco hoje que esse grupo, elas são o pé no chão, mas shooting for the stars, né? Que a sua minha é muito humilde, é um grupo que ouve, que trabalha, que faz, só que elas estão falando, a gente quer chegar lá, mas a gente está com os pés no chão. E é isso que eu acho que é um grupo muito bom, cara. E o feminino é mais fácil que o masculino. Eu acho que as meninas são mais... Elas ouvem mais e são mais sérias quando precisa ser. A diferença é que no masculino eu senti que você pode ser mais pesado num criticism, numa crítica. E as meninas, algumas vezes, elas vão levar muito pro pessoal. Então, algumas vezes, como você fala, a mensagem tem que ser diferente. Mas, Gaba, como eu acredito, vídeo não mente.
A gente tem 5 câmeras no estádio da Marshall. Todo treino eu assisto e todo jogo eu assisto e tem feedback. E eu acho que você visual learning. Algumas vezes a gente brinca de o vídeo é 2D. Algumas vezes a gente botar no chão, eu faço o que eu chamo de pano e botar um tactical board, deixar elas vendo o jogo agora de cima, no 3D. Então algumas vezes eu mudo e faço elas mexerem. Isso aqui a gente faz aqui. Para elas aprenderem visualmente. Pode ser do treinador, se o treinador é muito bom, como o Gabrielzinho em WVU, provavelmente. O Gabriel ensinar a bater uma falta, você mostra por exemplo, você demonstra a demonstração. Ou você demonstra falando, né, verbalmente, dando coach point. Então, eu tento aplicar o máximo de coaching points possível, mas eu gosto muito do learning by video, né, pelo vídeo. Porque eu acho que o vídeo ali é muito claro. E hoje eu posso mostrar vídeo de cima, vídeo do lado, vídeo de trás do gol. Fica muito claro, eu dou zoom, eu falo, não, é você, entendeu? Mas eu acho que assim, se é algo individual, traz pra cá, faz uma individual meeting. Se é algo que vai beneficiar o time, mostra na frente de todo mundo. Eu não acho que você pode ser ali um jogador que errou feio num gol, na frente do time ali, entendeu? Como você faz isso, entendeu? Eu penso muito no humano. Eu gosto de ser um treinador que eles se sentem que eu tenho confiança nas pessoas. Porque eu acho que você sentir, pô, esse treinador, ele corre por mim, eu vou correr por ele e vai ajudar também. Tá bom? Cara, ouvir você falar assim é prazeroso, assim, sabe? E eu tenho certeza que, assim, você falando das suas capitãs, né? A mudança que teve das meninas assistirem jogo, elas se interessarem, a ser apaixonada pelo esporte, isso tem a sua influência, né? Isso mostra o quanto você muda o ambiente e é um exemplo de como ser um líder, de como ser um gerente de pessoas, que hoje o treinador é mais um gerente de pessoas do que a tática, né, na Exatamente. essência. Então isso mostra muito o quão líder você é, porque elas estão sendo o que você é. É você chegar, você assistir todos os jogos, é você passar horas no office assistindo, fazendo scout. Elas querem fazer isso. Elas olham você e falam assim, pô, é assim que a gente vai chegar, é assim que a gente vai conquistar. E o seu trabalho diz por si só, né? Onde você passou, você transformou e foi vitorioso. Então, eu acho que o respeito vem daí pelo achievements, né? Agora até eu tô falando em inglês, mas acho que vem daí, né? O que você atingiu e onde você chegou, eu acho que mostra o respeito e é você capaz de transformar um ambiente desse jeito. E, Gabas, tem alguma pergunta depois dessa aula que você teve aqui agora? Porque para mim, Falei muito. eu acho que é a melhor acho que é melhor do que muita licença por aí, viu? Cara, assim, é legal, né? Porque o Rafa sabe que eu também sou apaixonado por esse lado de coaching, de ser treinador, e eu também tive um mentor, eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Guardiola dele, né? Eu tive um cara que também me guiou muito nos meus passos quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? E que agora ele compete contra a Marshall, né, num derby de West Virginia, Nossa. né? Então West Virginia, gente, para vocês entenderem, é o estado mais pobre do país, que tem provavelmente 3 das melhores universidades em futebol do país, contando Charleston na divisão 2, né? E isso E fala se muito. colocasse na divisão 1 também poderia, né? Correto, e isso fala muito do nível não de treinadores que nós estamos falando aqui, mas de pessoas e de líderes que nós estamos falando aqui, né? E então é muito legal quando o Rafa fala desses diferentes estilos de liderança, né? De você ter uma liderança por voz, que é aquele cara que motiva pela paixão e ele externa isso tudo dessa maneira. Mas você tem o cara que é quietinho, mas ele faz tudo direitinho, ele chega lá sempre mais cedo que todo mundo, ele se alimenta bem, ele dorme cedo, ele treina mais que todo mundo, ele sai mais tarde que todo mundo, e você acaba que você cativa todo mundo ao seu redor, né? Então é muito legal, né? Você ouvir isso, e é muito legal também a gente entender como você faz isso no seu dia a dia com seu staff também, né? Porque acaba que quando você está numa posição de treinador
para os teus atletas, eles já vão te escutar porque você já está numa posição mais alta do que eles e eles vão te dar esse respeito. Obviamente que você sendo head coach, você também vai ter esse respeito do teu staff, mas você está lidando com adultos, né? Então você conseguir demonstrar essa cultura é muito interessante, né? E essa forma que você faz já deu fruto, né, em outros programas. Eu tenho certeza que vai dar frutos também agora como head coach, né? Mas Rafa, assim, é muito legal, cara, muito legal, porque eu acompanho sua trajetória inteira, basicamente, desde quando você chegou nos Estados Unidos, e é muito legal ver esse processo, porque você realmente subiu a escadinha. Você foi treinador de base, você foi voluntário na faculdade, você foi graduate assistant, você foi assistente e agora você está como head coach, né, cara? Então, como você... uma pergunta pensando nisso, cara, tipo assim, como você... Qual conselho você daria para os jovens que têm um sonho, não em futebol ou qualquer tipo de sonho, em seguir persistente, em seguir acreditando nos sonhos que eles têm, em seguir acreditando nessa visão que você tem? Como você quer mudar a história da marcha com 2 anos tendo mais de 10 vitórias, como você consegue dar esse exemplo para a galera mais nova, né? Eu lembro até hoje disso, eu nunca esqueci na minha vida. Eu estava pronto para sair de Charleston para ir para Limestone. E eu sentei com o Chris Grace. E eu falei que eu queria sair, porque eu era banco do Augusto. Era um cara que não tinha como eu derrubar o cara, vocês conhecem. E eu não jogava, e eu falei, eu quero jogar. Estava ali numa fase ruim. E ele gostava muito de mim como pessoa. Mas como atleta tinha outros melhores. Mas ele era um cara que ele gostava de mim no grupo. E a gente teve uma conversa muito franca, que foi meio... A gente deixou de lado o treinador, jogador, e foi mais... Eu perguntei para ele, no meu lugar, o que você faria? Perguntando você com um cara que eu admiro, pro meu treinador, né? Falei, vamos deixar de lado os status e as coisas. Ele falou assim para mim, o que você for fazer são 3 perguntas que você faz. Qualquer coisa que você for fazer, se você tiver as respostas para essas 3 perguntas, você vai e faz, que é, o que você quer, qual é o custo, e você quer pagar o custo? Então, eu quero ser jogador profissional. Qual que é o custo de ser jogador profissional? É treinar todo dia, é não beber, é abrir mão de várias coisas de famílias e amigos. E aí você se pergunta, eu quero mesmo pagar esse custo? E aí você vai. Todo mundo acha que é fácil ser college trainer. Não é, a CIS é muito intensa. Minha esposa brinca, eu não tenho Rafa por 3 meses. No começo foi difícil para ela entender. Foi muita briga. Eu acho que todo treinador de sucesso teve um momento que quase pensou em largar aqui de college. Todo cara que você conversa teve um momento ali que o cara falou, isso é que pra mim é intenso, cara, é difícil. Eu acho que vou estar burnout em outubro. Eu fiz de tudo pra ficar relaxado, pra não burnout, mas é o meu primeiro ano, cara. É meu primeiro como head coach. Não tem como não. Eu já dormi no office, eu saio às 10, eu saio às 11, eu saio ao meio-dia. Eu não tenho hora. Minha esposa fala, que hora você voltou? Eu falo, não tenho hora. Se eu tiver que sair às 3, mas pra saber que é o melhor que está treinando, eu saio às 3. E tem gente que acha que tem que ser mais organizado, que eu concordo. Mas eu falo, cara, eu tô aqui, parece que você viu, vocês me ligaram, minha cabeça já tava a milhão. Eu vou parar às 8 da noite. Mas é o custo. E eu falo pra mim, se no final da temporada, mesmo se a gente não tiver ganhado mais, porque demora, brick by brick. Eu tô pegando um programa, eu tô reconstruindo um programa do meu jeito. Sim. Mas a gente empatou contra Morehead, mas o jeito que a gente jogou já me deixou orgulhoso. Hoje falta ser mais perigoso com a bola, mas o jeito que a gente mantém a bola, eu já falo, que bonito que é ver meu time jogar. Que bonito que é ver ela saindo. E você vê um time que ano passado era só... Tipo, é a minha identidade, é o meu time. Eu quero que as pessoas olhem e falem, esse é o time do Rafa. Tipo, é o Rafa, esse time ali é do Rafael que tá jogando. Eu tenho isso em mim. Mas o que eu ia falar são essas 3 perguntas. E eu até esqueci agora o que eu ia falar, mas... Eu não tô chegando aqui achando que eu tenho todas as respostas. Eu tenho 3 mentores que eu ligo toda semana, 2 semanas. Eu não tô chegando falando, é assim que é e eu sei tudo. Não, é meu primeiro ano como head coach. Eu falo, eu vejo, eu penso, eu faço uma reevaluation, não sei falar em português, penso em inglês. E a gente vai mudando. O meu modelo de jogo já mudou pro que era. Porque eu já cheguei na conclusão
que uma coisa mudou. As ideias são as mesmas, mas a gente adapta com as peças que a gente tem, com o que eu sei que eu não tenho e com a staff que a gente tem. Entendeu? Então, assim, eu estou evoluindo e eu estou tentando evoluir mais rápido, porque o mais importante é o meu time, quando chegar para a conferência, pode estar muito organizado. Mas, desculpa, acabei falando de futebol, que a minha esposa só fala de futebol, Rafael. É, eu acho que o recado é faz essas 3 perguntas, cara. Hoje eu tenho vários amigos que são muito bem sucedidos no Brasil, mas tem depressão, ansiedade, porque eles não amam o que eles fazem. E eu nunca busquei, até o Gabo foi engraçado falar, eu nunca busquei o dinheiro. Eu acho que o dinheiro acabou sendo uma consequência. Não que eu seja rico hoje, muito longe. Mas hoje eu sou um head coach sendo pago para trabalhar com futebol, é um sonho para mim. Eu não vejo como trabalho, por isso que para mim é fácil fazer as horas. Mas eu vejo várias pessoas perto de mim que falam, pô, Rafa, eu te admiro por isso, por ter sido firme naquele momento ali de não ter ido pro banco. Porque eu tenho amigos que querem se aposentar com 45 anos e os caras não têm vida. E é trampo, 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 mas os caras não amam o que eles fazem. E aí a gente brinca, né? Que eu falo, ó, ou você vai ficar careca e barrigudo com dinheiro, ou você casa agora quando você tá bonito. Então até brinco com eles, casa, você tem que escolher, você vai casar agora que você é jovem, você é bonito, ou depois que você tá trabalhando tanto. Mas eu brinco, cara, faça o que você ama, que o resto vai ser uma consequência, que você não vai perguntar, ai, tenho que ir pro office, tenho que fazer isso. Eu venho aqui com orgulho, cara, eu venho aqui, posso falar de tática com vocês agora, por 3 horas, e falar sobre uma posição, sobre um momento específico. O que eu tô aprendendo eu tenho que ser mais objetivo. A minha staff tem que saber, ó, o horário que a gente vai falar de set pieces é esse. Passou, passou. Então você tem que estar pronto, você tem que fazer isso no horário seu. Se você não quer dormir, se você quer ficar aqui, beleza. Tá na hora de você me mostrar como que o teu oponente joga para o meu assistente, esse é o horário que você vai ter. E você tem que me explicar. E aí, se eu não gostar, não vai passar. Se eu gostar, vai passar. Então, assim, tem que ser muito organizado, tem que fazer o planejamento. Se não está planejado, faz o planejamento. Qual que é o teu plano para chegar na meta? Qual que é o teu plano? Entendeu? Pô, Gaba, você é uma das histórias mais bonitas que eu acho do college, de coração mesmo. A tua história de chegar e ver onde você tá jogando, cara, hoje, e tudo que você fez, cara. E você é um cara que sai dos lugares pela porta da frente. Você saiu de Marshall com respeito, você saiu W com respeito, no Tormenta com respeito e agora em Miami. Porque é mais do que o jogador, a pessoa do dia a dia também, sabe? Como você trata as pessoas, essas coisas. Então, e Leozinho também, cara, são pessoas que eu sempre falo, sempre não precisa sair pela porta de trás. Eu e o Aro a gente discutiu aquele momento, como eu disse, mas eu vou jogar contra o Raio, ele vai jogar aqui e a gente se fala bastante. Porque foi uma divergência, mas foi como a gente falou também. O respeito tem que estar acima. O respeito tem que estar acima. Eu falo isso para as minhas jogadoras. Se eu vejo que algo não foi respeitoso, eu quero que elas sabem o nome do faxineiro. Elas sabem o nome das ATs, das Student Managers. E eu falo, vocês têm que apreciar cada pessoa. Porque essas pessoas fazem muito mais pela gente do que você imagina. Entendeu? Então, são vários fatores, Gaba. Mas eu acho que quando você tem sua visão e o seu core values, que são os seus... Em português não sei a tradução. Muito claros, tudo vai... Os seus valores mesmo. A minha seus primeira valores. reunião é os valores. Os valores são tão claros que elas sabem o que é que o Rafa... Elas sabem o que é que o time, os valores do time, os meus valores e os valores que elas têm que ter. É muito claro. Então, eu acho que ter a estratégia bem clara, a visão do time bem clara, os valores bem claros e o planejamento e fazer o que você gosta, cara. Entendeu? Porque eu vi até outro dia, você plantar limão, Gaba. Você está plantando limão. Deu 2 meses, não nasceu limão, mas você quer plantar limão. Você vai fazer o quê? Você vai parar ou você vai continuar regando, plantando? Pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas se você está plantando limão, vai nascer limão. Então, se você está fazendo algo bom, uma hora ou outra vai chegar. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Falei muito aqui, pareceu uma palestra de coach. Até me desculpa. Não, cara, eu tenho certeza que quem vai ouvir isso no futuro, acho que vai... Alguma coisa daqui a pessoa tem que levar para a vida, porque realmente tem muitos aprendizados aí, tem muitas coisas que tem como a gente pensar e refletir e usar em todas as áreas da nossa vida, não só no esporte, porque eu acho que o esporte molda muitas pessoas e ajuda as pessoas em outras áreas. Então, ó, eu não sei se o Gaba tem alguma pergunta, Não, mas então, a gente gosta de terminar aqui o pódio, porque a gente também não quer te ocupar tanto, Rafa, porque a gente sabe que você está
com um calendário ocupadíssimo, com a temporada batendo na porta, mas a gente gosta de terminar aqui o podcast com umas quick fires, né, com umas perguntas bem rápidas, bem divertidas, algumas um pouquinho mais sérias, mas também muito de boa. Mas então vamos começar esse quick fire para a gente finalizar e te deixar trabalhar aí, que você deve continuar trabalhando até 10 da noite. A minha esposa foi pra Athens, então eu fico no office a horário que precisar. É isso. Mais Tem o um passe exemplo livre. pra- Olha o pra passe quem livre. tá nos escutando. Mas então a primeira, Rafa, dentro do meio do futebol mesmo, talvez não fale o que você está fazendo hoje em dia, tá? Porque a gente não quer que você dê pista para ninguém. Mas 4-3-3 ou 4-4-2? 4-4-2. Ele é old school, filhote. Brasilzão 4-4-2. Ele jogou assim, esquece. né? Esquece. Não, mas eu vou falar, é o Deserve, né? O 4-2-4 ali, Sim. que assim, a bola é o que eu Sim. vejo bastante. Para quem não sabia, mas o Rafaldinho, não sei se continua sendo, mas ele era um excelente jogador de FIFA, que sabia todas as táticas. E ó, o cara virava a noite jogando FIFA, mas isso aqui a gente não precisa entrar nisso não, tá bom? Aí só quem conhece. Cara, eu jogava muito. O time, eu perguntei se vocês queriam colocar um PlayStation 5 pra jogar. Ninguém joga, acho que ela joga o Mario Kart. Eu não jogo muito mais depois que virou UFC. Mas eu gostava, cara. E eu gostava muito de saber os jogadores, mudar. Eu sou aquele cara que você vai jogar no FIFA, eu vou demorar uns 10, 15 minutos botando cada. Eu falei, pô, sou treinador de futebol, você vai jogar contra mim? Eu boto cada. Os caras falam, caramba, Rafa, é só jogar uma rapidinho. Eu falei, não, deixa eu botar aqui, filho. Não é assim, não. Eu gosto. Mas eu acho que quando eu quero desconectar é um jeito que eu tenho. Um dos poucos caras que eu consigo fazer isso, e eu fazia até com o Gaba, era jogar com o Gaba ou com o Ian, que hoje está na New Hampshire. Quando a gente estava ali precisando desconectar ou esquecer de tudo, só trocar uma ideia, a gente joga ali o FIFA e vai falando da vida, porque é difícil você ter alguém que saiba o ciclo do college. Então são poucas pessoas que a gente pode realmente falar e o cara fala, pô, isso aqui acontece também, ou a gente faz isso aqui desse jeito, porque é um mundo muito específico. Sim. Mas boa pergunta. Não, a próxima é um pouquinho mais séria, mas se você tem algum quote, você já mencionou do Abraham Lincoln, né? Mas se você tem algum quote que você gostaria, que você usa no seu dia a dia, ou então algum quote que você gosta e gostaria de deixar para os nossos nossa audiência. Aqui, ó, facinho pra você aqui, ó, quer ver? Phil Jackson. Tá pronto, já tava esperando. Cara, é outro esporte. Quando eu tava na Ohio, meu mestrado, muitas vezes, porque o nosso mestrado era com coach, então tinha treinador de hockey no gelo, tinha treinador de beisebol, treinador de futebol, treinador de basquete. A gente ia na aula e via a sessão das pessoas. Eu aprendi muito vendo outros esportes e como ele faz um coach point, como o cara faz a sessão dele. E a gente tinha que ver com uma lente de avaliador a sessão. O Phil Jackson é um cara absurdo, e o Bernardinho do vôlei, palhaçada. Bernardinho do vôlei, O livro dele é muito bom, né? E o Abel Ferreira é o meu favorito, o Cabeça Freia, porque o livro dele é basicamente uma temporada que ele escreveu. Ele dá tanto insight do dia que ele chegou no Palmeiras e como ele fez cada coisa, e ele deu um input que eu não achei que ele teria no livro. Abel Ferreira, Bernardinho do vôlei, como, cara, líder nato, e referência máxima, e o Phil Jackson, porque como que você mede o Michael Jordan? Entendeu? E como que você ganha tanto rings igual ele ganhou, né? Tipo, e eu tô lendo agora o Captain's Class, que fala... Ele pegou todos os times do mundo, o autor, e ele começou a filtrar como que você consegue ver quem que foram os melhores times de todos os tempos. E ele começa a fazer categorias. Então, o primeiro capítulo é só ele fazendo um Excel e mostrando como ele filtrou. E depois ele mostra por que eles foram os melhores em cada coisa, né? Uhum. Aí tem e o que eles tinham de liderança, que eu estava lendo sobre liderança, o que esses times tinham, que era uma característica desses times. Então ele falava que quais times tinham o servant leadership, quais times tinham os capitães que puxavam a regra ao limite, entendeu? E o porquê. Fala do Punhol bastante, mas eu acho muito interessante o Captain Class. É um livro para quem quer saber de liderança. O que esses times tinham que fizeram eles ser não campeões em um ano, mas ter uma hierarquia, eles chamam de dynasty, uma dinastia mesmo. Por que os caras dominaram por tanto tempo? E ele vê o que esses times tinham e ele estudou cada time e explicou o porquê.
Então, assim, é muito interessante porque é um cara que usa muito do Data Analytics para chegar e depois achar o fator diferencial, que era o porquê que cada time tinha. Sim. Nós vamos deixar esses livros que ele falou na descrição mais detalhado, mas o livro do Bernardinho realmente eu também li e é um livro basicamente perfeito em relação à liderança. Mas, próxima pergunta, Quickfire, bem rápida. Messi ou Cristiano? Messi. Canhotinho. Isso aí não tem como. Não tem Não como tem ali. como, né? Café ou chá? Café, 100% café. Pô, aí sim, Sim. esse aí é o nosso Nossa. convidado que Eu a gente até- gosta de escutar. Comprei uma barista, deu uma investida. Comprei uma maquinha de café mais... Você tá chique, né? Porque head coach tem que ser assim mesmo. Dá pra tomar mais cafezinho daquela maquinazinha da UC, coar, não. Tem que ser um negocinho mais chique agora. Mas eu tenho que o meu pré-jogo, antes de todo jogo, quando eu tô num jogo fora aqui, eu tenho que tomar um café. Eu acho algum lugar diferente e eu tomo um café ali pensando no que eu vou dizer pro jogo, o que a gente tá precisando, e eu gosto desse momento. Mas o cafezinho sempre. O pré-jogo ali é o cafezinho. Esse é o nosso, Chá, só os ingleses. Só os Né? ingleses aqui que gostam do chazinho. né? E para finalizar, irmão, a gente ia te perguntar sobre o livro, mas você já deixou 3 livros aí pra gente, né? Então, um conselho aí para nossa audiência, o que quer que seja, uma coisa pequena, uma coisa grande, você falou de non-negotiables, né, no começo. Fala aí os teus 3 non-negotiables, né? Ou então algum conselho que você acha. Meu non-negotiable é a intensidade do treino. Elas já viram que quando tá baixo a demanda, ou a gente até nem treina. Se não, a intensidade para mim é algo que você tem que ter todo dia. Hoje com o futebol, com o que se cobre de espaço, né, o que evoluiu o futebol, de vir, a distância é a mesma, mas a intensidade. Hoje a gente tem live GPS e eu consigo ver. Por exemplo, se eu vejo a gente jogou um coletivo e eu tenho uma ponta que deu 3 sprints de high intensity, velocidade máxima, eu vou falar para ela, tipo assim, o que você está fazendo hoje aqui, Fih? Entendeu? É o meu non-negotiable. Você tem que... A intensidade do treino tem que ser muito alta. Outro non-negotiables meus não negociáveis. Estou até pensando em português para dar a resposta aqui. Acho que hoje a intensidade, a integridade, por exemplo, você fazer algo, eu querer te machucar no treino é algo que eu não permito, eu falo para elas. Ter uma entrada ali pela bola, jogando duro, perfeito, é o que tem que ter. Agora, a partir do momento que eu te dou uma entrada que a gente começa a questionar a tua integridade, que foi para machucar, é algo que a gente não pode ter no nosso time também. Então eu sempre falo para elas. E a ética, né? A gente não ter dúvida que quando você está usando Marshall, o que está ali você representar, você usar a camisa de Marshall, né? Mas acho que intensidade, integridade e ética ali hoje para mim são muito importantes. Até porque quando você começa a ver pessoas como o Bernardinho, ele é um cara que você fala, meu, o quanto ele é íntegro, né? Não tem como questionar a integridade de um cara desse. Perfeito. Se eu fosse falar um não negociável, assim, eu acho que eu falaria paixão, cara. Pra mim, acho que você falando é o que mais vem na minha cabeça, assim, é a paixão, cara. A paixão que você tem por isso, a paixão que você tem pelo que você faz, pelo seu time, pela sua profissão, por tudo, cara. Por tudo que você faz é a paixão. E a paixão move. Isso tem livro, tem podcast, tem tudo. Ela move coisa, ela move, né, ela move tudo. Então, acho Não. que o que você vem fazendo é paixão e tenho certeza que vai atingir muitos objetivos, acho que todos que você almeja. Eu não sei como tá a temporada aí, se já começou, se já tem alguma vitória, como que tá? Jogamos 2 pré-temporadas, o que a gente não considera derrota e vitória, e eu normalmente não falo dos resultados, é mais para experimentar. A gente teve um jogo em casa com 1.000 pessoas, foi bom pro feminino, e foi 0-0, 1-1, mas fizemos o gol e não tivemos a paciência para cozinhar o adversário, vamos supor, esse é o termo em inglês. Mas agora vamos para Dartmouth e Harvard. Vamos para Boston amanhã às 8 da manhã. Jogamos contra a Dartmouth, que é a Ivy League, lá, e jogamos contra a Harvard, que é 15 do país. Aí voltamos e temos 3 jogos aqui, aí começa a conferência. Mas esse ano eu tô focado muito mais em quanto a gente pode chegar preparado para a conferência, porque ninguém vai estar voltando em mim para ir para o Nacional no time que era 200 e pouco do país, entendeu? Sim. Então, quanto organizado nas fases do jogo a gente pode ser
chegando para a conferência, porque o que vai contar a nossa temporada mesmo é como se a gente vai para a conferência. Então, eu quero jogar contra times difíceis, aprender as lições e chegar como um time bem organizado em todas as fases, sabe? Um time que não erra muito, que, que sai com a bola muito bem dentro da conferência. Então vamos ver. Esse é o objetivo, um brick by brick, acho que demora, mas acho que o meu terceiro ano é quando eu espero ter a minha team culture implementada com jogadores há 3 anos no sistema. Acho que o segundo ano é uma question mark hoje, o quão rápido a gente pode, mas o que eu falo para os treinadores também daqui, por que não tentar ser excelente agora? Porque todos os treinadores, vai demorar um tempo, Rafa, demora. Ao mesmo tempo que eles me falam brick by brick, por que não tentar ser top agora? Por que não ser excelente agora? Por que não puxar para ser o melhor agora já? Então é algo que a gente já está fazendo de hoje, mas tem que entender também que é um processo, né? O Chris Grace aqui demorou 3 anos para ele ter a primeira vitória em Marshall. Então, assim, se um cara como esse demorou 3 anos, quem sou eu? Mas eu acredito que eu puxo para ser agora. E eu acho que a gente tem um bom time. A gente conseguiu trazer 19 jogadoras aí. Desculpa aí, entrando mais no futebol de novo. Fugindo Não, da. isso é Irmão, bom você demais pode de falar o que ouvir. você quiser falar, irmão. Você tem Eu tenho o certeza tapete vermelho que estendido. E outra, vocês têm que visitar em Huntington. Cara, ver um treino, casa tá com 2 quartos de visita. Sempre que o Gaba para Miami, talvez tenha uns voos direto, mas chegar em. Tá mais aberto a porta para vocês dois, para vir, fazer um treino, ver um jogo, ficar em casa. Quiserem ver aqui de perto como a gente faz. Leozinho que agora tá com a licença. Cara, mais que aberto. Você sabe que eu quase não gosto dessas coisas, né? Sabe que esse convite aí vai ser difícil de eu dizer não, né? Vem com a gente aqui. queria eu estar aí perto, pô. Tá bom? Queria eu Mas estar queria aí agradecer perto. vocês, cara. Show de bola. Queria ter Não, perguntado para vocês várias coisas, mas como entrevistado fiquei mais quieto, porque sei do tempo nada. também aí. Cara, brigadão demais mesmo por ter tirado esse seu tempo aí, que a gente sabe que é corrido pra caramba durante a temporada. É, pô, acho que tem muita coisa boa pra quem vai nos ouvir, muito conselho, muita coisa de altíssimo nível, né? Então, realmente, obrigado do fundo do meu coração, cara. E melhor sorte possível nessa primeira temporada como head coach. Tenho certeza que você já vai colher frutos, mesmo que foi o que você falou, não seja tão rápido, mas eu tenho certeza que já vai ser uma temporada maravilhosa, né? E é isso, cara. A gente aqui a porta vai estar sempre aberta para você e muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. É, eu, não, eu só tenho a agradecer também, porque isso aqui foi um aprendizado mesmo. Eu tô fazendo as licenças e isso aqui acho que foi minha última aula antes da licença, porque, cara, é, é assim, é surreal e a gente tem que marcar a parte 2 pra você voltar. A gente só faz só sobre futebol, tática, e aí a gente vai ficar 2, 3 horas aqui falando, porque é, e eu volto a repetir, é a paixão, cara. É a paixão, você entra no assunto de futebol e aí o jeito que você fala, o jeito que você se expressa, isso mostra a paixão. Então, tenho certeza que logo, logo, né, o ditado que você usou sobre os limões, logo, logo você está fazendo limonada para todo mundo aí no seu office. Só Não. agradecer. Cara, sempre palavras para vocês. Que vocês contarem aí comigo para esse projeto Dois Amigos um Café, pode contar comigo. Queria agradecer vocês mesmo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa com isso mesmo, que eu cobro muito de não estar atrasado e eu fiquei hoje. Cara, obrigado de coração. Vocês são amigos aí do futebol, que eu espero que a gente mantenha esse networking. Até eu falo para todo mundo, o networking é muito importante, não no profissional, mas algumas vezes eu sou muito fraco com isso, mandar um áudio, mandar alguma coisa, como é que tá, por exemplo, Gabi, eu morro de curiosidade para saber como que é o dia a dia no Miami, e como que tá as coisas. E Leozinho, você que jogou em Portugal, como que foi essa experiência, sabe? E algumas vezes eu, por questão ali do dia a dia, não acaba fazendo. Então, queria agradecer vocês por colocar esse tempo, que foi um tempo de muita qualidade. E obrigado de coração, cara. Foi muito bom. Rafa, muito obrigado, cara. Prazer todo nosso. E é isso, galera. Espero que vocês curtam bastante esse bate-papo e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.